convidado hoje aqui no Jornal 96 é o advogado e ex-vice-governador do Rio Grande do Norte, Fábio Dantas, do PSB. Bom dia, Fábio. Bom dia, Diógenes. Bom dia, os ouvintes da 96 FM. Você agora... Começando a semana, né? Na planície, né? Foi candidato ao governo, não logrou êxito, mas vamos analisar aqui. Qual é a avaliação que você faz desse início do governo Fátima Bezerra? Eu fui para candidato, né? Não cheguei a ser candidato. Aliás, pré-candidato. Não fui para disputa, não. Exatamente. Olha, nunca no Rio Grande do Norte se teve um início de governo com tanta pouca perspectiva de melhorar a vida do norte rio-grandense, né? A gente teve... eu fui deputado de oposição ao governo Rosalba desde o início, pela ausência de medidas realmente que pudessem mudar a qualidade de vida do cidadão. Eu fui um crítico desde o primeiro dia do governo dela. No início do governo Robson, aqui na 96, 3 meses de governo, eu vim aqui e disse que seria muito difícil o governo, tendo em vista a ausência de criar uma condição de mudança da parte financeira do governo do Estado. Quando a gente fala do Estado, Diógenes, a gente tem que falar também que o Estado não é só o governo. O Estado tem iniciativa privada, tem a população, tem a sociedade civil organizada. Então, existe, dentro de um contexto, muita coisa que se fala em Estado. Então, a perspectiva de governo do Estado, da gestão atual, pelas primeiras medidas, são pouco tempo ainda de gestão, mas não demonstra... Mais de 20 dias, aliás, são 21 dias. Né? Não demonstra o conhecimento necessário que se possa mudar essa realidade que o povo tanto clama. O orçamento estadual já prevê aí um déficit bilionário para esse ano. E essa foi atuada ao longo dos últimos anos. Quando é que a gente quebra esse círculo vicioso? Olha, o orçamento do Estado, ele hoje é uma peça que precisa ter um cuidado muito grande com ela. Nós somos um Estado em que a questão tributária nossa, nós temos uma sobrecarga tributária das mais elevadas do país. E isso não mudou a realidade. Nós temos uma arrecadação maior que o Estado da Paraíba, que tem 600 mil habitantes a mais. E mesmo assim, nós continuamos pecando. Eu acho que o grande problema do Rio Grande do Norte está nas despesas mesmo, e não na receita. Não adianta só crescer receita se você não tiver um controle das despesas. Então, hoje no Rio Grande do Norte, o maior problema do Rio Grande do Norte é administrar a folha de pagamento. Parece que o cidadão que está me ouvindo, que não é servidor ou que é servidor, ele também demanda bons serviços de qualidade. Então, quando a gente, por exemplo, ninguém quer, mas se acontecer um acidente, a gente quer chegar no hospital e ser bem atendido e ter a qualidade de atendimento. E isso não é proporcionado no Estado do Rio Grande do Norte, porque as despesas com custeio, com funcionamento melhor do Estado, são insignificantes, tendo em vista que praticamente 100% do recurso ainda não custeia sequer a folha de pagamento. Você deu suporte ao governo passado, até pouco antes do processo eleitoral. E eu lhe pergunto, onde é que o governador Robson pecou nessa questão, no enfrentamento das despesas com a folha servidor? A mesma coisa que aconteceu com Rosalba, a mesma coisa, só que vai se agravando mais cada vez. O governo Robson também na mesma forma, e agora não está sendo diferente. Não existe sequer dentro... O governador Robson, ele fez a opção em tentar levar o Estado com o acréscimo de receitas, mais ou menos o que agora está sendo feito, tentar aumentar, incrementar a receita, sem se preocupar com a folha de pagamento. Hoje o maior problema... E tem o crescimento vegetativo. É a única matriz de despesa do Estado que aumenta é a folha de pagamento. Se você não colocar sequer um novo servidor, ela vai subir muito, porque é o crescimento vegetativo da folha, os penduricalhos que realmente fazem a injustiça com o servidor público e mais ainda com a sociedade. E você tem a questão também da Previdência hoje, que está pesando muito nessas contas, né? Exatamente. Quando você tem um crescimento vegetativo da folha, ela também impacta na questão da aposentadoria. Falou-se muito no governo passado na possibilidade de corte pessoal. Inclusive, alguns segmentos da sociedade do Rio Grande do Norte chegou a apontar, olha, dá para cortar aqui 15 mil servidores. O senhor participou de discussões nesse sentido? Olha, nós participamos de uma comissão que tinha o Ministério Público, o TCE, começou-se, né? Mas se logo verificou que isso não pode ser feito, porque essas pessoas vão conseguir voltar na justiça, a imensa maioria vai conseguir voltar. Muitos deles já têm decisões judiciais, muitos já estão aposentados,
Então não é por aí. Hoje, a única solução viável que tem, do ponto de vista dos servidores, no meu modo de entender, eu posso até estar errado, é a questão de fazer uma adequação nos supersalários, acabar com os supersalários, fixar o salário do governador, o teto do serviço público do executivo, e também, isso eu acho que é um início, e também fazer uma readequação na questão dos penduricalhos, que hoje somam 148 milhões de reais. Então mês. não dá para cortar, pessoal. A folha de comissionados é pequena. É insignificante, 0,7%. Né? E onde seria? É então? Discurso político, nos penduricalhos. Hoje o Rio Grande do Norte gasta 148 milhões de reais por mês na folha de penduricalhos. O que são os penduricalhos? São aquilo que não é salário, aquilo que vai crescendo ao longo do tempo e que distorce muitas vezes um servidor que tem o mesmo cargo de outro. Eu cito um exemplo, Diógenes, de um servidor que é uma SG da Fundac, que agora é Fundase, recebendo R$ 1.500 de salário base e um salário de R$ 9.500. Então, assim, ele não que ele não mereça receber os R$ 9.500, mas é injusto com outra SG da educação, do ITEP e de outro órgão que não recebe nem perto disso aí. Então é adequado. O senhor considera isso privilégio? Não considero privilégio. Eu considero que isso são distorções legais que o servidor não tem culpa, mas que tem que haver uma readequação para evitar que no futuro esse cidadão e a maioria dos outros sejam os maiores prejudicados. Onde os penduricalhos pesam mais? Em todas as folhas. Com exceção do ITEP, que não tem mais, com exceção da Polícia Militar, que eu acho que tem só um penduricalho, Procuradoria também não tem, e os agentes penitenciários. Eu queria voltar à questão da Previdência. Nós temos aí um déficit mensal tão falado de 130 milhões de reais nas contas do IPERN, que é quem abarca hoje essa questão do pagamento de aposentadorias, benefícios. O ano passado, que o senhor fez parte, não enfrentou a questão da reforma, ficou aguardando a reforma do Plano Nacional para uma adaptação, uma adequação. Urge mais do que nunca essa reforma? Olha, quando eu assumi 5 vezes, foram 25 dias úteis. Em março de 2017, todas as reformas da Previdência eu mandei para a Assembleia. Ainda não foram votadas. Tá lá, são as mensagens, eu acho que 118, salvo engano, tá lá para ser votada. A questão do aumento das alíquotas, a questão da capitalização do IPERN, e estão várias. Eram propostas do governo? Não foram propostas. O governador estava viajando, o senhor mandava? Não foram propostas do governo, não foram propostas minhas que eu elaborei desde a transição. Desde a transição eu tenho elaborado, que não foram absorvidas por vontade política do governo anterior. Esse tipo de atitude causava estranhamento com o governador? Não, porque o governador dizia que quando eu assumisse tinha plena atividade, e eu não sou tutelado por ninguém. Eu era vice-governador do estado, não era vice-governador do Robson. Então não tinha por que esperar a boa vontade. Não. Eu tinha que enviar aquilo que eu acredito. E eu acredito que um estado bem gerido, com uma gestão eficiente, a gente consegue politicamente os ganhos melhores. Já que o senhor mandou as propostas de reforma da Previdência... Não só da Previdência, eu mandei várias outras. No caso da Previdência, a dos poderes. O que previa aí? Não, ela previa primeiro a básica, que era taxar as alíquotas gradativamente, eram três pontos, aumentava o maior, inclusive, quem era o maior beneficiado com o aumento das alíquotas era o servidor, porque quem ia pagar mais não era o servidor, eram os empregadores, no caso os poderes, Tribunal de Justiça, Assembleia, TCE e MP, iam pagar muito mais do que os servidores, porque eles pagam sobre o valor total da folha e o servidor paga sobre o teto de 5 mil e poucos reais. Então haveria sim do servidor um incremento menor, muito menor do que os poderes, que elevariam aí algo em torno de 17 milhões ao mês, daria 200 milhões ao ano, uma redução maior no rombo. Mas eu não acredito que uma medida só possa resolver. Então você teria que mandar essa medida junto com outras medidas que foram exatamente as que nós mandamos, que foi a questão do teto dos gastos públicos, foi a questão de que os poderes custeassem os seus déficits, que ainda eram poucos ainda no momento. Todos os projetos que nós enviamos para a Assembleia, nós pensávamos que era bom para o futuro. Iria causar efeito depois de 2 anos e meio. Como agora, qualquer medida que o governo envie, com exceção dessa do aumento de alíquota, vai ser para 2 anos e meio. Como político e como advogado, como é que o senhor avalia a ideia da atual direção do IPERN de negociar com os poderes para que cada um cuide de seus aposentados? Qual é a avaliação que o senhor faz dessa Primeiro, isso não é possível do ponto de vista legal.
quando eu enviei a lei, inclusive essa lei foi já para a Assembleia, está lá, e ela já previa que o déficit, não é eles custearem, é o déficit que eles têm, é ser custeado pelos poderes, é só isso, é só a diferença. Ele não pode custear, ele não tem previdência própria para custear. Os poderes não têm, então não vai ser possível. Mas a diferença sim é previsível. Então, desde já o senhor considera essa ideia do IPERN de inconstitucional? Não, ela não é legal. Do ponto de vista de legalidade, tem que haver o Instituto de Previdência do Tribunal de Justiça, do Ministério Público. Não dá para fazer isso aí. O presidente do IPERN é um funcionário de carreira, ele sabe bem disso. Mas eu acho que o que ele quis transpor à sociedade seria essa diferença. Acredito que deveria ser o déficit. A diferença do déficit, os poderes repassarem. Eu acho que é exatamente um projeto que eu enviei para a Assembleia. Qual é a avaliação que o senhor faz da disposição da classe política de colaborar com o governo Fátima Bezerra? Eu acho que é total. Todo mundo quer o bem do Estado, né? Mas ninguém pode governar nem tutelar qualquer governo. Então a governadora ela tem que fazer as opções que ela entenda ser importantes para o Rio Grande do Norte. Eu acho que até o momento não se mostrou o que veio, nem com perspectiva de projetos que possam melhorar. Até porque eu acredito, Diógenes, que nós não podemos pensar o Rio Grande do Norte ou pensar um país do ponto de vista de esquerda ou direita. Eu não entendo nem o que danada é esquerda nem direita. Eu entendo que a gente precisa de soluções. E as soluções elas podem ser vermelhas, verdes, amarelas, sem cores. Mas nesse ponto aí nós temos uma governadora do Estado ideologicamente muito difícil, filiada ao PT, e temos um presidente da República antipetista declarado, fez campanha em cima disso, discurso inclusive que continua já no cargo de presidente da República. Independente da esquerda e da direita, isso já não cria uma dificuldade para o Estado? Com certeza. Aí o Estado, como é um ente menor, tem que ter a humildade de saber trabalhar bem com o governo federal para conseguir o mínimo necessário. Mas eu continuo repetindo, nenhum governante vai obter sucesso na gestão do Estado se pensar em abrir a Casa da Moeda e resolver o Rio Grande do Norte. O que a gente precisa hoje é fazer o dever de casa que nunca foi feito. Gastar mais do que recebe não é coisa do governo federal. Pedir dinheiro emprestado para pagar folha de pagamento não é o correto. Você pede dinheiro emprestado para investir em estrada, investir em segurança, em saúde, mas para pagar salário. Tá, mas nós temos um problema urgente, que são mais de 3 folhas salariais em atraso, somadas as que vão ser pagas esse ano. Quer dizer, você tem aí um montante de quase 17 folhas para serem pagas em 2019. O secretário estadual de Planejamento, o Aldemir Freire, já disse que esse encontro de contas não vai acontecer esse ano, vai ser em 2020. Ele já está sinalizando que esse problema perpassa, né, passa do 2019. Como é que o senhor avalia esse quadro, essa urgência, e de onde vem o dinheiro? Parece que não estavam prontos para governar, né? Porque quando o governo fosse assumir, já deveria ter pronto um pacote financeiro, por exemplo, de venda de patrimônio público. Venda de ativos, devia ter pensado. Só tem 2 formas hoje de botar folha em dia: ou arruma dinheiro extra, ou vende o que tem. Não tem outra solução. Está sendo tentado recursos extras, né? Mas vai ser via mais Banco difícil. Do Brasil, vai ser mais difícil. Como é que o cara vai Royals emprestar dinheiro a um Estado que não paga nem a folha de pagamento dele? Então é um pouco complicado. Aí vai pro plano de venda de patrimônio. Aí vem a ideologia que é contra. Aí fica difícil, porque a população é quem vai sofrer nessa história, porque vai chegar um momento. Hoje a gente tem menos de um mês de gestão, mas a gente tem hoje tipo uma paz no pântano, né? Você tá lá, tudo calma, a calmaria do mundo todo, e vem um crocodilo e engole, né? Vai ser isso aí. O que está acontecendo. O senhor falou em venda de ativos. No cargo, qual era a sua ideia? Por exemplo, Centro de Convenções, SEASA. Para que a SEASA? Por que a SEASA não é dos próprios proprietários da SEASA? Porque não vende e dá prioridade de compra a eles. Uma área... O Estado tem muitos imóveis, já começarei por ele, tanto é que já tem inclusive uma equipe feita no governo anterior que tratava exatamente do leilão de alguns imóveis desse aí. Pensar, por exemplo, em abrir a venda da concessão e da distribuição do gás encanado. Não é vender a pote de gás, que não vale nada a pote de gás, é vender a concessão de gás encanado. Ou abrir essa concessão para a população, para quem quiser comprar. Caerne. A Caerne, abrir o capital da Caerne é fundamental, porque a empresa ao longo não passar o controle, mas a Caerne é deficitária, e pior do que isso, ela ao longo do tempo ela tem engarreado inúmeros empréstimos
para fazer investimentos na empresa, mas uma hora isso vai parar, porque o país é diferente do Estado. O Estado não tem uma casa da moeda para fabricar dinheiro, então uma hora para. Então é necessário que a empresa continue investindo, porque a quantidade populacional vai aumentando, as fábricas, se houver o aquecimento da economia, elas vão aumentar a produção, e com isso vai faltar água, e vai precisar investir para ter água sempre. O Estado diz que não há um regime de recuperação fiscal voltado para quem não tem dívida bancária expressiva, como é o caso do Rio Grande do Norte. O regime hoje atende, por exemplo, estados como Minas Gerais, o Rio de Janeiro, São Paulo, se estiver devendo, vai ter como ter vantagem. Não há. O senhor concorda com essa avaliação que o atual governo faz? Já era uma avaliação feita no governo passado? É sempre a dependência do governo federal. Fazer empréstimo, eu continuo dizendo, ele é importante para melhorar a vida de você, ouvinte, cidadão. Não é para pagar só folha. Então, o que está acontecendo hoje é que o Estado quer dinheiro para pagar folha. E isso é muito difícil, porque a gente quando vai buscar dinheiro, não pode, inclusive legalmente, não se pode pagar salário com esses empréstimos. Aí faz um mecanismo jurídico para conseguir que esse dinheiro seja usado. Mas hoje o que realmente precisa, nessa questão do nacional, o Rio Grande do Norte sempre foi penalizado porque ele deve pouco. As sobras dos poderes, essa discussão também ela ocorreu durante todo o governo de Robson, e agora a governadora assumiu pedindo a colaboração de todos os poderes. Como é que é essa história? Que parece pela informação que nós temos, o Tribunal de Justiça não tem mais sobra, só tem a sobra que ele tem. O dinheiro que ele tem é dinheiro de outra fonte que não possa pagar a pessoa, que é a fonte das taxas, das arrecadações próprias do próprio tribunal. Não tem possibilidade de haver essa transferência para o Estado. Com relação aos outros poderes, alguma sobra ainda existe, mas muito pequena. Hoje, Diógenes, nos últimos 4 anos, havia uma distorção muito grande entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça da Paraíba. Eu cito apenas como exemplo. Mas ao longo do governo anterior, que congelou, e esse governo no primeiro ano também congelou o orçamento, parece que houve uma média nacional, foi se igualando. Eu acho que mais 3 ou 4 anos, com um cuidado maior nesse orçamento, o Estado vai estar bem abaixo da média nacional, se mantiver dessa forma. Hoje está um pouquinho ainda acima, mas vai... com 4 anos de congelamento, houve sim uma adequação maior aos nossos vizinhos próximos aqui. O que precisa também no Tribunal de Justiça é também, ao longo do tempo, evitar o crescimento desordenado da folha, para não prejudicar nem os servidores do próprio tribunal, que um dia vão se aposentar e vão sair da folha do tribunal também. Na sua avaliação, e os cidadãos norte-riograndenses. Na sua avaliação, foi acertada o parcelamento do 10º, decidido pelo governo nesse mês de janeiro, e parece que é uma perspectiva para os próximos. Qual é a avaliação que o senhor faz? Isso é insignificante, porque o parcelamento do 10º dentro do próprio mês é apenas adiar o pagamento de servidor, por exemplo, do Tribunal de Justiça, se não tiver dinheiro, do dia 22 para o dia 30. Mas há quem reclame, né? Mas isso não tem efeito prático do ponto de vista da economia para o Estado, até porque nos cofres públicos do Estado teria o dinheiro de passar o do 10º. Mas o problema... Integral. Teria. O problema maior é tentar fazer um pouquinho de caixa para tentar saber ordenar um pouco as despesas. Mas o problema do Estado, ela vai se agravar depois de maio, porque a receita do Rio Grande, a receita pública dos governos, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, elas são boas. Ela começa a ficar ruim em junho, julho, agosto, setembro. É aí onde vai ser mais difícil. E vai talvez necessitar, não digo nem de parcelamento, mas vai terminar vendo realmente o atraso no repasse dos poderes. O senhor acredita que esse quadro de final do governo Robson, de não poder pagar folhas, isso pode ocorrer durante o ano com o governo Fátima? Eu acho que nós ainda não estamos, o Estado ainda não está no pior momento. Se não houverem medidas, ele vai ficar pior. Eu já disse isso aqui na época, no governo Robson, quando estava folha em dia, e continuo dizendo, não há ainda até o momento nenhum projeto enviado à Assembleia ou discutido com a sociedade que vá mudar esse quadro. Vou falar um pouquinho de política partidária. O senhor está sem mandato, mas está afiliado ao PSB. Sua esposa, se eu não me engano, já se filiou ao Solidariedade. Quais são as perspectivas do grupo de Fábio Dantas de agora em diante? Ela ainda é do PPL, está migrando para os... vai
fazer a migração para o Solidariedade, porque o PPL não atingiu a cláusula de barreira. Isso, eu falei, a legislação permite essa... Falei sobre filiação, porque já está praticamente acertado isso aí, né? Eu também irei para o Solidariedade. Já está confirmado também. Eu irei para o Solidariedade junto com o grupo que se forma lá, um grupo que foi o terceiro partido mais votado na eleição, tanto para deputado federal... São 3 cadeiras da Assembleia quanto para estadual, né? Exato. E tem nomes importantes como o deputado Salismar, Laurence, o próprio candidato Breno Queiroga, Magnólia Figueiredo, o ex-prefeito de Afonso Bezerra, Jackson, tem Kelps, que é deputado atuante no estado. Tem muitos nomes bons lá no partido que eu tenho certeza que vai dar para a gente construir um partido que na próxima eleição deve ser o mais votado para estadual e para federal. Quais os planos do Alisson também, o deputado Alisson, que foi um jovem líder que entrou. Quais os planos de solidariedade, por exemplo, para daqui a 2 anos, em termos de... tentar ter o máximo possível de candidaturas nos municípios para o Natal partido... fala-se muito em Kelps. Kelps é o candidato do partido a prefeito de Natal, com certeza. Tem feito um trabalho importante e eu acho que é um grande nome, um grande quadro. Se pensar em gestão no estado, eu acho que não é só pensar em discurso. Kelps tem um bom discurso, mas tem também uma ideia muito boa de como conseguir fazer a gestão. Tanto é, o partido já começa agora a discutir um seminário sobre gestão pública para ajudar exatamente cidades, regiões e o próprio estado. O senhor cogita disputar a eleição municipal daqui a Não. Eu vou apenas ajudar os amigos na próxima eleição e trabalhar para 2022 a gente possa ter no estado uma discussão maior e mais ampla, que não foi possível nessa eleição. O senhor foi pré-candidato até a véspera da... Uma das maiores razões que eu queria ser candidato era exatamente o debate de ideias, a pluralidade de conhecimentos para que a gente pudesse enriquecer o debate no processo eleitoral. Então, 2022 está no seu radar aí com uma candidatura ao governo do estado? Eu vou tentar, durante esses 4 anos, ajudar no máximo possível como cidadão a nossa sociedade, criando as condições para que a gente possa ter a certeza que não seja necessário mudar em 2022, que a governadora consiga acertar o seu governo, para que a gente não precise ser um crítico mais veemente da gestão atual. Então torce muito para que o Estado acerte, porque acertando o Estado melhora a vida de todo mundo, inclusive a nossa, como cidadão. A Assembleia Legislativa é um ambiente que o senhor conhece bem, sua esposa faz parte do colegiado, e nós teremos logo no início da legislatura aí uma eleição que envolve 2 coisas: mudança do comando da casa ou a continuidade dentro de um entendimento político, inclusive com a atual governadora. Em qual cenário o senhor apostaria? Eu acho que a Assembleia é sempre uma eleição de muito consenso, né? Dificilmente tem disputa. Só tinha disputa lá na Assembleia quando eu estive lá, porque eu entrei já disputando no primeiro dia a 4ª secretaria na época com o Nelta, e depois o Tribunal de Contas, do qual eu perdi para o atual conselheiro e presidente do tribunal, um amigo que nós temos, que é Francisco Potiguar Cavalcante, que hoje é o presidente do TCE. Então, lá é uma cidade calma, é um lugar calmo. Era mais um pouquinho aquecido quando eu estava lá brigando, mas não vai ter briga não, eu acho. Mas o senhor acredita que teremos uma continuidade? Eu acho que Ezequiel como presidente, fez um trabalho nos últimos 4 anos, que conseguiu dar um alinhamento melhor à Assembleia, principalmente na transparência, na questão de fazer da casa um ambiente mais aberto à sociedade, reduzir o número de servidores. Tinham 4.000 servidores, hoje tem menos de 2.000 servidores, ou 2.100, salvo engano. Acho que ele caminha para conseguir... Só tinha uma forma, eu acho, do próprio Ezequiel não ser presidente, era se ele mesmo não quisesse disputar a reeleição. Tem uma ampla vantagem, como o Ricardo Mota tinha na passada, que não logrou êxito porque não acreditou que poderia haver uma oposição dentro da casa. Ele não corre esse risco dessa vez? Acho difícil, né? Porque não tem ninguém lá para brigar, não. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do advogado Fábio Dantas, ex-vice-governador do Rio Grande do Norte e um dos conhecedores da máquina pública e também, claro, do ambiente político aqui no Rio Grande do Norte. Fábio, obrigado por sua presença aqui no Jornal 96. Eu que agradeço, Diógenes, e a todos os ouvintes também. Isso aí. Queria mandar um abraço para toda a turma que está nas praias, curtindo o verão e acompanhando o Jornal 96. Amanhã estaremos de volta. Tem aí, daqui a pouquinho, o Fé na Vida com o Padre Francisco Fernandes. Tchau!